Amanhã eu vou lá. Esse caboclo, ele fala assim, nós não podemos contar para os outros o que nós fazíamos, né? Não pode contar, porque nem nós sabíamos que nós era sacudidos. Nós tocávamos qualquer tanto de boia. 300, 500, 600 boi, nós três levávamos, tranquilo. Passava de um sítio pro outro. Viajava, pontado para Anapanema e ir lá para fazenda do Augusto Guima lá, né? Muitos dias no estradão aí, sabe? E nós três, Quando era muito boi assim, vocês iam em três, um ia na frente já montando acampamento. Não, nós chegava junto, em três não pode sair, né? Não pode. Quando tá chegando perto do pouso, ou perto de um ponto de almoço que é reconhecido, já um pode ir adiantando aí, porque nós vai tratando da boia. Nós não tocava boi, nós ia acompanhando, deixa comer, parava na água. Primeiro não tinha acampamento. Não tocava não. Tinha um ponto de pouso, né? E aonde vocês deixavam o gado, esse gadão? Levava para o Augusto Guima, o fazendeiro que tem no portal do Paranapanema, sabe? Tem que atravessar a mata da reserva para ir lá, sabe?